Bom, dando continuidade ao nosso tutorial, precisamos criar agora, né, o nosso cadastro service, né, nosso pacote aqui vai se chamar service e a nossa classe vai se chamar cadastro service. Beleza, primeira coisa que a gente precisa fazer para criar a nossa camada de serviço, que a gente chamou de cadastro service, a gente vai colocar a anotação service, para a gente falar para nossa aplicação que essa é uma das nossas camadas de serviço, camada de serviço nossa. Em seguida, a gente precisa utilizar uma anotação que é a auto while, se eu não me engano, pronto. Aqui. Bom, essa anotação a gente vai utilizar para que a gente consiga injetar a dependência nossa, né? Porque como é que funciona? Tanto, por exemplo, a camada de serviço, a service ou o repository que a gente fez no vídeo anterior, elas ficam instanciadas, elas ficam como instâncias únicas da classe, né, que a gente tem. Então, para utilizar essa instância única, a gente invoca essa notação auto-wired, para que a gente possa reutilizar, por exemplo, sei lá, um exemplo é uma conexão com o banco de dados. Para não ter que ficar abrindo e fechando a conexão com o banco de dados dentro de cada método que a gente estiver criando, a gente utiliza essa anotação, ela inicia esse processo de abertura e fechamento do banco e a gente reutiliza esse processo, deixando mais prático, né, o processo da utilização das nossas classes. Então, com isso a gente vai precisar descrever o serviço especialista, instanciando ele, vamos chamar de cadastro repository, que é o nosso cadastro repository, que a gente fez aqui. Porque, não sei se vocês lembram, é ele que tem a classe foi estendida, né, para ele, da JPA Repository, então todos os métodos que tem aqui a gente vai conseguir invocar aqui. Cadastro Repository, ponto e vírgula. Desculpa. Bom, ok. Feito isso, a gente precisa criar um método, ok? Só que um pouco diferente de como a gente criou no domain, por exemplo. Ele vai ter que ser uma forma mais específica. A gente vai criar esse método cadastro, mas ele já não é mais um response entity nem nada. A gente vai chamar de, por exemplo, cadastrar, que ele vai estar sendo descrito, que a gente vai evocar esse cadastro repository para poder utilizar os métodos que foram herdados da JPA repository. Não sei se me fiz entender. Vamos colocar aqui public. Então vai ser cadastro, né? E o nome dela vai ser cadastrar. Cadastro. Cadastrar. Cadastro. Ok. Abre e fecha. Vou retornar pra gente. Cadastro aqui. Quando eu coloco ponto, show, deu certo. Então, como é que funciona? Como a gente herdou os métodos do JPA Repository, o que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue, por exemplo, procurar tudo, procurar por um ID. Então, todos aqueles, os CRUDs, os HTTP, enfim, todos os métodos que a gente tem aqui, deletar, procurar, a gente pode já utilizar, porque agora o cadastro repository consegue. Então, como a gente quer salvar essa informação no banco de dados, save, a gente procura save aqui. E
a entidade que a gente vai querer salvar, como a gente já instanciou, vai ser cadastro, ponto e vírgula, perfeito. Então, conseguimos montar a nossa camada, né, de cadastro service. Ela está funcionando. Porém, a gente tem que fazer o quê? Temos que fazer a chamada desse serviço no controller. Então, vou abrir aqui o meu controller. Ok. Deixa eu fechar aqui também, fica mais fácil pra gente. Então, no nosso controller, o que acontece? A gente podia só fazer um jeitinho para validar, né? Até agora, o que está acontecendo, ele só está respondendo isso pra gente. Ele não está fazendo nada aqui no nosso método. Ele só está printando. Então, a gente precisa começar a criar uma forma, né, de fazer esse cadastro. Então, vai ser cadastrar. Aqui, eu vou querer, como a gente vai estar trabalhando com um objeto, né, a gente vai ter que colocar um request body. Por que que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso, eu não sei se o Postman não tá. Deixa eu abrir aqui. Postman. Show. Só um minutinho. Quando eu for cadastrar, no body, a gente vai ter que passar algumas variáveis, né? Vocês lembram que a gente tem o objeto que vai ser passado. Então, esse request body, ele vai estar pedindo a requisição de um corpo para mim, que no caso vai ser em JSON, para a gente poder subir essas informações. Então, o que eu vou ter que passar para ele? Um cadastro. Ok. Então, deixando desta forma, o que acontece? Podemos até deixar aqui para o que a gente está construindo, né? Mas é importante dizer que não é o correto, muito menos o ideal, porque quando eu faço essa requisição e passo a nossa entidade, né, que no caso é o cadastro, eu estou deixando esses dados sensíveis trafegando pela camada mais externa da nossa aplicação. Então isso não é bom. Por isso que no próximo vídeo a gente vai estar criando um pacote chamado DTO, que são uma forma que é Data Transfer Object, que é um tipo